E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje vamos falar de Volvo. O que mais a gente pode falar sobre um Volvo? Um carro que construiu sua imagem com base na segurança décadas atrás, já mudou de mãos, não é mais uma empresa 100% sueca, embora a sua área de desenvolvimento continue na Suécia, mas que continua produzindo e desenvolvendo carros absolutamente notáveis e admiráveis. E hoje a gente vai falar sobre o C40, que é um carro que, apesar de ser, vamos dizer assim, a versão coupé do XC40, é um carro que nasceu para ser elétrico. Então esse aqui é o C40 Recharge Twin. São dois motores elétricos, um no eixo dianteiro, um no eixo traseiro. Então por aí você já percebe que ele tem tração integral, tanto nas duas rodas dianteiras quanto nas duas rodas traseiras. Afinal, como eu disse, é um motor aqui na frente e outro motor ali atrás. E ele desenvolve um total de 408 cavalos. São dois motores de 204 cavalos, um em cada eixo. E até aqui ele é muito parecido com o XC40, mas daqui para trás é um carro totalmente novo. Você tem esse caimento coupé na linha do teto, um caimento bastante agressivo. Ficou bem legal essa linha que a Volvo desenvolveu para o C40. Então você tem aqui um aerofólio em cima com duas abas, né? Até lembra um pouco o painel de uma Lamborghini com aquelas saídas de ar-condicionado. Um aerofólio embutido aqui totalmente integrado na carroceria. As tradicionais lanternas que sobem pela coluna C, faz essa assinatura e entra aqui pelo porta-malas. Daqui a identificação, C40 Recharge Twin, que indica exatamente que tem os dois motores elétricos, como eu falei. E apesar de ser um SUV coupé, ele tem um bom porta-malas de 415 litros, que você ainda pode aproveitar aqui embaixo para objetos planos, compridos, e tem esse rebaixo aqui, que eu coloquei os cabos de recarga, mas que eles podem ir lá na frente também. Tem gancho para rede, né, para prender o que você vai carregar. O encosto do banco traseiro é rebatível em duas partes, 1/3, 2/3. Essa portinha aqui te dá uma passagem para o interior do carro. Se você tiver objetos muito compridos, isso na Europa se usa muito para carregar esqui, o esqui de neve, né? Então você baixa isso aqui e passa o esqui ali para dentro. Tem ganchos aqui para pendurar sacolas, ou seja, é um porta-malas muito funcional, com uma boa área de abertura, com esse acabamento metalizado aqui para evitar danos ao plástico quando você carregar alguma coisa, e tudo muito bem acabado. Para fechar, você aperta aqui e o porta-malas fecha. Muito bom, né? A pegada desse carro é um SUV coupé muito esportivo. Esse carro chega a ser violento na estrada se você pisar fundo. Apesar dele ter pouco mais de 2.000 quilos, como eu disse, são 408 cavalos e quase 64 quilos de torque. É muita força, gente. E para segurar isso tudo, ele vem com essas belas rodas de alumínio em aço escovado, com uma parte imitando aço escovado e outra em preto fosco, e pneus específicos desenvolvidos pela Pirelli para esse carro, na medida 235/45/20. Então são pneus bem largos e baixos, e aqui você vê aqui interessante, ó, Pirelli P0 de Volvo elétrico, um pneu de baixo arrasto, específico para esse tipo de carro. E se na frente você tem o 235/45/20, atrás você tem o 255/40/20. Aí você vai me perguntar, ué, e o step, como é que faz se tem pneus de medida diferente? Esse carro não tem step. Ele vem com um kit de reparação dos pneus, uma bomba de ar com um selante que você pluga ali se você tiver um furo no pneu, veda o pneu e continua rodando. Então já era o step para esse carro aqui, como para muitos outros carros europeus. E apesar de ser um SUV coupé, o espaço do banco traseiro é muito bom, né? Quando você fala em coupé, você já imagina pouco espaço atrás. Mas além de você ter um excelente acabamento, né, com esse carpete, essa camurça azul, todas as áreas onde você toca são emborrachadas. Sistema de som Harman Kardon, você entra aqui com facilidade. Estou sentado no banco traseiro, o banco da frente está arrumado para o jeito que eu dirijo, a cabeça aqui não está encostando, o joelho aqui está longe do banco da frente. Ainda tem aqui a opção de um
apoio de braço com porta-copos. Então, se você imaginar o SUV Coupé, você não tem espaço no banco traseiro. Esse carro é muito espaçoso, mesmo aqui atrás. E além do espaço, do acabamento, que você tem um couro sintético de primeiríssima qualidade aqui no revestimento dos bancos, mesclado com camurça, que agora se chama Alcantara ou Alcântara, né? Ancoragem aqui das cadeirinhas de bebê, 3 cintos de 3 pontos, 3 encostos de cabeça, iluminação para leitura aqui no banco de trás. Você tem ainda aqui saída de ar-condicionado específica, 2 entradas USB-C. Aí eu te pergunto, o que mais você quer no banco traseiro? Então aqui eu te digo, um vidro que ocupa quase todo o teto, ele não é móvel, ele não tem cortina para fechar, é um vidro escurecido, que para algumas regiões do Brasil talvez seja um pouquinho complicado, porque ele deixa passar bastante luminosidade, mas assim, para o calor de São Paulo, da região sul, ok, ele vai segurar. Mas quem mora no norte e nordeste talvez precise colocar uma película aqui para escurecer um pouco mais e filtrar um pouco mais os raios solares. Fora isso, o carro é muito confortável aqui atrás. Dá até vontade de ficar por aqui. Falando de segurança, bom, aqui eu estou mostrando a parte da frente do carro, né? O painel, vou dar detalhes daqui a pouquinho para vocês. Esse carro vem com 7 airbags. Os 2 dianteiros, 2 laterais nos bancos, 2 de cortina que pegam aqui até o banco de trás e um airbag de joelho ali pro motorista. Aqui ainda tem esse ganchinho para você pendurar um cabide com roupa, né? Caso você, um médico, por exemplo, que anda com o jaleco branco, pendura aqui e depois tira na hora que vai usar. Tem ainda esse porta-objetos aqui no fundo, nas costas do banco dianteiro. Vocês estão notando que eu estou demorando mais que o normal aqui atrás. Aqui é a primeira vez que eu estou sentando aqui, eu me encantei com esse espaço traseiro aqui do Volvo C40. Mas vamos lá, vamos sair para mostrar mais desse carro. Bom, uma coisa que eu gosto de mostrar nos carros normais é a vedação das portas, e aqui no Volvo dispensa, né, qualquer comentário. Uma borracha bem espessa aqui, outra borracha muito espessa aqui na porta, mais uma vedação aqui em cima, ou seja, ruído, poeira e água ficam do lado de fora, meus queridos. Vamos abrir ali o compartimento dianteiro para eu mostrar para vocês. Aí você imagina, aqui na frente é o motor, né? Aí que você se engana. Aqui na frente você tem a vedação do motor elétrico que fica lá embaixo, um segundo porta-malas pequenininho, ok, mas que cabe uma mochila de academia, cabe pequenos objetos que você queira carregar. Ali está o triângulo de segurança. Aqui você tem o abastecimento da água, dos esguichos do limpador de para-brisa. Aqui na frente você tem um radiador, que para você mexer nesse radiador você tem que remover essa tampa, afinal isso aqui deve ser feito só na concessionária. Aí você vai me perguntar, radiador em carro elétrico? Exatamente, radiador em carro elétrico. O pacote de baterias desse carro é bastante grande, afinal ele tem uma autonomia de mais de 400 km. E se você reparar, o seu celular, quando você usa muito, ele esquenta. Com a bateria do carro não é diferente, as baterias esquentam também. E ela precisa ter um sistema de refrigeração para manter a segurança do sistema todo, para ela não superaquecer. Então aqui na frente tem sim um radiador que faz circular água para manter o pacote de baterias na temperatura ideal de funcionamento, pela segurança e para manter o rendimento das baterias. Você viu aqui o tamanho dessa tampa, né? Enorme. Não tem forração e vedação aqui, afinal não precisa, não tem motor aqui, isso aqui é um carro elétrico, não faz barulho, fechadinho. O que o C40 tem de diferente em relação ao XC40? Essa grade dianteira toda fechada, né? A ventilação do radiador é toda ali por baixo, tem só esse vãozinho aqui que entra mais um pouquinho de ar. A tradicional iluminação fazendo o T, o pessoal brinca que por ser um carro de origem sueca é o martelo do Thor. A iluminação toda em LED, tanto o farol, o DRL, né, que é a luz de posição diurna, que se transforma no pisca. Eu vou até acionar ali a luz a seta ou a luz de posição, isso tem vários nomes dependendo do local onde você estiver. Então ninguém pode dizer que não viu o carro da pisca, né? Pelo amor de Deus. Em LED, farol, iluminação normal em LED, farol alto em LED, luz de neblina em LED. O design do carro realmente é muito legal, chama atenção na rua. Essa cor azul é exclusiva da Volvo. Aqui você vê o desenho da lanterna traseira, que
desce, faz a curva e entra pelo porta-malas, o pisca, ligado, ali embaixo a luz de neblina, a antena tubarão ali, pequenininha no teto. O que mais a gente pode falar de um carro desse? Afinal, é um Volvo. E você não espera nada menos do que muita qualidade de um carro desse. Agora a gente vai entrar, vamos andar. Eu vou mostrar para vocês a experiência de viajar nesse carro entre São Paulo e Curitiba. Para você ver que o carro elétrico começa a ser viável até para viagem. Nas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, onde você já tem uma pequena, mas existente rede de abastecimento, ok. Mas e para você se deslocar de uma cidade para outra, de uma capital para outra? Pois eu viajei com esse carro, até por isso ele está meio sujinho, vocês devem ter percebido. Eu viajei ida e volta São Paulo, Curitiba, e vou mostrar para vocês a experiência desse abastecimento, de como é, vamos dizer assim, a tensão de viajar com um carro elétrico na estrada. Mas que depois dessa viagem, alguns paradigmas foram quebrados. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho agora no C40. Bom, aqui por dentro o Volvo é o que a gente pode esperar de um Volvo, né? O C40, apesar de ser um modelo... A gente não pode chamar nunca um Volvo de um carro simples, né? Mas a gente pode dizer que é quase o modelo de entrada da Volvo no Brasil, junto com o XC40. Mas é um carro absolutamente completo. Um carro muito espaçoso. Eu estou com o banco aqui na minha posição e tem muito espaço para o banco traseiro. A posição de dirigir é perfeita, né? Tá tudo no lugar. E é difícil você reclamar de fato de alguma coisa desse carro. Então você tem aqui uma central multimídia no sentido vertical, que já é padrão da Volvo também, com as saídas de ar também verticais. Isso é legal, que distribui bastante ar, tem uma vazão de ar bem grande. Um painel bem minimalista aqui em termos de controles. Você só tem alguns atalhos aqui do pisca-alerta, do desembaçador, para silenciar a central multimídia. Aqui embaixo duas entradas USB-C, aquela entrada USB menorzinha. Uma delas faz conexão com a central multimídia, então aí fica uma primeira falha, se é que a gente pode falar de falhas num carro desse. A conexão Android Auto e Apple CarPlay não é sem fio ainda, pelo menos nessa versão, né? E você precisa do cabo para conectar o celular. Mas o que é legal num carro desse, além do acabamento, dos detalhes, que se você prestar atenção, você tem uma iluminação indireta aqui na lateral das portas, nessa parte central do painel, um painel totalmente digital, que a parte de navegação é repetida aqui no centro do painel, volante logicamente regulável em altura e profundidade, o teto de vidro, mas com detalhe, ele não tem persiana. Então é um vidro térmico com um bom filtro de claridade e de raios solares, mas que você não tem a opção de fechar. Eu não achei isso muito legal não. Isso pode ser bacana aqui no sul, né, onde eu tô. Estou fazendo essa avaliação em Curitiba. O tempo está nublado, o calor aqui não é tanto, mas se você for para o Nordeste ou para a região norte do país, onde o sol lá é diferente, eu não sei se esse vidro térmico aqui vai dar conta de segurar o calorão não. Você tem aqui um carregador por indução, um espaço bom aqui para pequenos objetos. Um outro espaço aqui com esse acesso menor aqui pela frente, né? Um porta-objetos bem grande. O porta-objeto das portas é imenso, é enorme, é bem comprido, é acolchoado, é acarpetado na lateral, então não vai ficar nada fazendo barulho aqui na lateral do carro, batendo. Você tem assistente de permanência em faixa, você tem alerta de ponto cego no espelho, você tem alerta de colisão, você tem frenagem autônoma de emergência, você tem o aviso de cansaço do motorista, que ele fica medindo a velocidade e a frequência com que você pisca os olhos e avisa. Você tem 7 airbags, você tem, enfim, é um carro que tem tudo que está disponível hoje no mercado, em termos de segurança e de assistentes à condução. Então não dá para dizer, faltou isso aqui no carro. Apesar dele vir calçado com pneus com rodas de aro 20, pneus série 40, bem largos, ele roda macio.
ele roda tranquilo na cidade. É claro que num buraco, por exemplo, esse carro aqui, quando eu peguei, o pessoal da TSO, antes de me entregar, teve que fazer a troca de um pneu, porque quem usou anteriormente deu um baque muito forte na roda, provavelmente. A gente até viu um esfoladinho ali no canto da roda e rasgou internamente o pneu e fez uma bolha. Então ele levou o carro para a concessionária e trocou. Então não faço nem ideia de quanto custa esse pneu. Muito obrigado. Mas com certeza não é barato. Sistema de som Harman Kardon, dispensa apresentações para quem entende um pouquinho. A central multimídia, ela tem uma linguagem toda própria da Volvo, mas depois que você se habitua, é aquilo que eu digo, né, para todo carro. Quando você está acostumado com o carro e muda para outro, você vai sentir diferenças. Se você está numa BMW, numa Mercedes, num Audi, num Volkswagen, num Chevrolet, qualquer carro, e muda para um Volvo, você vai ter que se familiarizar com a lógica de comandos do Volvo. Mas depois que você acostuma, é bem fácil, é bem intuitivo de usar. A posição de dirigir, eu vou dizer o quê? É que é perfeita, né? O banco segura muito bem nas curvas, o carro roda absolutamente silencioso, até por ser um carro elétrico, mas você não ouve barulho das suspensões trabalhando, de baque na suspensão, não, nada disso. O carro roda tranquilo e macio. Os bancos dianteiros, tanto do motorista quanto do passageiro, tem regulagens elétricas, tem memória, o do motorista. Os comandos de espelho e vidros ficam aqui no painel da porta, o que facilita bastante a utilização. Volante revestido em couro, bem agradável ao toque. Os bancos têm o revestimento de um couro, mas não é aquele couro brilhoso. É um couro quase uma camurça. Aqui nessa parte central é uma camurça e nas laterais é um couro bem macio. Então é aquilo que eu chamo de percepção de qualidade. Você tem couros sintéticos que parecem um plástico e você tem o couro que a Volvo usa. Gente, é difícil você achar alguma coisa para criticar nesse carro, apesar de que eu já achei duas coisas, né? A falta da cortina aqui pro teto solar e a conexão Apple CarPlay só com cabo. O câmbio é esse pequeno joystick. Deixa eu tirar essa garrafinha d'água aqui para vocês verem melhor. Aqui na porta, por sinal, cabe até uma garrafa de 1,5 litro, tá? Tranquilo ali. O câmbio é esse pequeno joystick. Ainda tem essa outra portinha aqui na frente para você, se quiser botar o celular em pé. Aqui tem o carregador por indução, acho que eu já falei. 2 porta-copos com uma travinha aqui lateral pro copo ou a garrafa que você colocar não ficar balançando. E o que é legal no carro elétrico, gente? A disponibilidade imediata de torque. Encostou no acelerador, a potência está ali, né, a qualquer momento. É claro que se você pisar, se você gostar de andar rápido, a bateria vai ser consumida com a mesma velocidade que você andar. Fora isso, no trânsito normal, você tem uma potência disponível imediatamente assim que você liga o carro, e essa é a pegada legal do carro elétrico. Tem o lado da economia, tem um lado de várias coisas, apesar dele custar mais caro do que o similar à combustão, mas o que eu acho a pegada legal do carro elétrico é o torque imediato, é a força imediata e a ausência de ruídos. Para alguns a ausência de ruídos pode não ser bacana, tá? Tem muita gente, eu inclusive gosto de ouvir o ronco do motor, gosto de ouvir o motor trabalhando. Nesse aqui você não ouve nada, você ouve o carro deslizando. Mas se isso não é um problema para você, é uma opção. Algumas informações complementares aí para quem gosta de números. Como eu já falei, o C40 tem 2 motores elétricos de 204 cavalos em cada eixo, um total de 408 cavalos. quase 64 kg de torque disponíveis assim que você liga o carro. Isso possibilita que ele acelere de 0 a 100 em 4,4 segundos. Ele é 0,2 segundos mais rápido do que o XC40, porque ele é um pouquinho mais leve, pouca coisa, mas suficiente para dar essa pequena melhora no número de aceleração. Em termos de tamanho, o C40 tem 4,44 de comprimento, é um carro, é um SUV médio. E em comprimento ele equivale, por exemplo, ao Jeep Compass e ao Volkswagen Taos, só que com a diferença que ele é bem mais largo, ele tem quase 1,90 m de largura, né? E 2,70 de entre-eixos. Então isso
justifica o espaço interno bastante grande aqui, principalmente na largura, e até uma certa dificuldade de estacionar em vagas apertadas, né? Afinal, é quase 1,90 m de largura. O porta-malas, acho que eu já falei, ele tem 413 litros de capacidade, ainda tem aquele espaçozinho embaixo, tem aquele pequeno compartimento na frente. O carro pesa pouco mais de 2.000 quilos. Bom, acho que basicamente é isso. Aqui no painel do carro, é um painel bastante minimalista, né? Você tem muito poucos botões, a maioria das funções, eu vou até virar aqui para vocês verem, a maioria das funções fica aqui, centralizado agrupados na central multimídia, e você tem as teclas de atalho, né? Maps, rádio, Apple CarPlay e as funções de autonomia, que ele é bastante interativo nesse sentido, ele dá bastante informações, né, para você ficar sempre seguro. O painel também é bem resumido. Você joga para o Google Maps e tem a opção de compartilhar essa informação aqui no painel central. E é assim, nada daquele excesso de configurações, nada daquele excesso de informações. É um carro que você entra, liga e dirige. Na verdade, você nem liga, né? Quando você destrava o carro, ele já está ligado. Aí basta você engatar aqui o Drive, e acelerar. Não tem que ficar configurando dezenas de telas de funções. Então é isso, é um carro bastante amigável, que foi bastante simplificado para facilitar a vida do motorista, do condutor. Eu sei que vocês vão me chamar de doido, mas olha que viagem maravilhosa. Olha essa paisagem, uma estrada sinuosa, com um pouquinho de chuva. Para mim isso aqui é o cenário perfeito para uma higiene mental. Muito legal essa estrada, muito legal mesmo. 20 graus de temperatura, um pouquinho de neblina, pouco trânsito, um ou outro caminhão. Uma estrada bastante sinuosa nesse trecho de serra. A gente está aqui na Regis Bittencourt, no posto Graal Petropem. Eu já rodei aproximadamente 200 quilômetros, um pouco menos de 200 quilômetros desde que saí de Curitiba, metade do caminho até São Paulo, e está na hora da recarga. Estava com 51% de carga da bateria. Eu parei aqui nesse posto que tem uma central de abastecimento aqui da rede EDP, em parceria com a Volkswagen, Audi, Porsche, e está aqui, carregando. Carregador de alta velocidade, carga rápida, ele está 7 minutos carregando e já carregou 11%, né? 10%, parei com 51, ele está com 61. E uma coisa interessante que vale ressaltar é que na ida eu parei no posto 500, é um posto no quilômetro 500 da Regis Bittencourt, que é um ponto de recarga próprio da Volvo. E lá eu coloquei o carro para recarregar e tive uma certa dificuldade. Tem 3 carregadores, dá para abastecer 3 carros simultaneamente. E aí depois de algumas tentativas eu não consegui ativar o carregador e eu vi que tinha um número, um 0800, que eu liguei para lá. E fui atendido de imediato por uma pessoa, a ligação caiu, em menos de 30 segundos ele me retornou e disse uma coisa muito interessante, que naquele aparelho da Volvo, nesse outro posto na Regis Bittencourt, ele tinha uma câmera e estava vendo que eu estava com dificuldade, e ele estava agoniado para que eu entrasse em contato, porque ele tinha visão do que estava acontecendo, mas não tinha como saber o número do meu celular. E rapidamente ele destravou o aparelho, me orientou e eu consegui fazer a carga sem nenhuma dificuldade. Então, assim, são alguns passos iniciais sendo dados nesse sentido da mobilidade do carro elétrico para viagens maiores, e a Volvo está de parabéns pelo suporte que ofereceu nesse posto específico da Regis Bittencourt, no quilômetro 500, um eletroposto da Volvo. E agora na volta eu resolvi testar esse eletroposto de outra concessionária, né? E também muito desenrolado, baixei o aplicativo, cadastrei, identifiquei, fiz ali a leitura do QR Code, imediatamente ele identificou qual era o equipamento que eu estava, pluguei no carro, ele liberou e está aqui carregando. Agora eu vou entrar ali para fazer um lanche e daqui a pouco eu volto, vou esperar dar 100% de carga para eu chegar em São Paulo com tranquilidade e ainda poder rodar um pouquinho lá. É isso. O mito da mobilidade do carro elétrico aos poucos vai sendo
derrubado, né? É um paradigma que vai sendo quebrado no Brasil graças à iniciativa privada, que fique bem claro isso. São empresas privadas investindo nessa rede de abastecimento para que o carro elétrico tenha como se locomover, não só dentro das cidades, mas também nas estradas. Então, parabéns Volvo, parabéns Rede Graal, parabéns Rede Posto 500 e estamos aqui. EDP, Volkswagen, Audi, Porsche, estamos aqui carregando o Volvo C40 na metade da viagem entre Curitiba e São Paulo. O que eu vou te dizer é o seguinte: o Volvo C40, nessa opção Twin Charge, 2 motores, um na frente e um atrás, é um carro muito legal de dirigir. É um carro que oferece muita segurança, até porque ele tem também tração nas 4 rodas, mas não é uma tração nas 4 rodas para você se meter em atoleiro, tá? Uma tração nas 4 rodas voltada à estabilidade. A capacidade de tração é no asfalto, para você ter um bom desempenho e com segurança. Não tenho mais o que falar desse carro. É um carro que eu compraria? Sim, com certeza. Porque ele tem esse design que eu já mostrei para vocês, muito bem resolvido. Um design que chama atenção sem ser um Transformer. Um design moderno, aerodinâmico e tudo mais, que não prejudica o espaço interno. Você tem um porta-malas muito bom, você tem um espaço interno muito bom, aliado a um design esportivo, tá? A Volvo está de parabéns com esse carro, o carro está mais do que aprovado. Sim, é um carro que eu compraria se não custasse tão caro, mas aí já não é o problema do carro, o problema é do meu bolso. E é isso. Volvo C40 na versão Twin Charge com 2 motores, 100% aprovada. Esses detalhezinhos aqui de conexão com cabo, isso não desabona o carro de jeito nenhum. E aqui o vidro, se botar uma películazinha para escurecer um pouquinho mais, tá resolvido o problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo episódio da nossa série de avaliação de carros. Vou devolver esse Volvo C40 aqui com uma dor no coração, viu? Vontade de ficar com ele. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.